Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como criar uma coleção para vender o ano inteirinho. Sim, eu sei que você quer vender o ano inteiro. Por quê? Porque todo mundo quer, né? Ninguém quer só vender no Natal, ninguém quer só vender na Páscoa, que é o que acontece com 99% das artesãs, das costureiras, das pessoas que estão aí tentando trabalhar, né, dentro do artesanato, dentro da mesa posta, que é o assunto aqui. Só que quem consegue vender o ano inteiro? A maioria das pessoas fica querendo o pulo do gato para poder vender, que é a pílula mágica para poder vender, não é? Fala para mim se você já não foi atrás de alguma professorinha por aí, porque ela estava prometendo a virada de chave, porque ela estava prometendo, assim, a pílula mágica, a bala de prata. Fala para mim, quantas vezes você, né, foi atrás, ou até comprou, né, a ideia de que você ia ficar rica de dentro da sua casa, sem precisar sair daí, sem fazer quase nada, né, comprando aí um curso qualquer de alguma aventureira. Bom, todo mundo quer o que é mais fácil, isso é óbvio, por isso que essas propostas indecentes acontecem. Porque se não tivesse quem quer, as propostas não existiriam. Você sabe que eu não minto para você, eu sempre jogo a verdade, não é? Então deixa eu te falar uma coisa, não tem pílula mágica, não tem sacada de mestre, não tem a virada de chave. O que tem é o básico bem feito. O que é o básico bem feito? O básico bem feito é, antes de você querer emplacar, lacrar com uma super coleção, é você entender minimamente do seu negócio, é você entender como é que o seu cliente pensa, é você entender as demandas desse negócio que você quer enfrentar, que você quer fazer. E para isso leva tempo. E o que todo mundo tem? Todo mundo tem pressa. Você já viu algum negócio grande realmente acontecer de um dia para o outro, de um mês para o outro? Eu vejo tanta gente falando assim para mim, eu vou desistir. Eu comprei um curso X e aí faz 1, 2 meses eu não vendi nada. Você já viu algum profissional de verdade ter sucesso em 1, 2 meses? Você já viu algum médico que acabou de entrar na faculdade, mês que vem está fazendo uma cirurgia cardíaca? Você já viu alguma modelo, menina que está começando agora a treinar, mês que vem está em Milão? Você já viu o engenheiro que acabou de entrar na faculdade, no mês que vem fazer um prédio de 25 andares na região mais nobre do país? Então, você está com uma pressa que é o motivo pelo qual você não sai do lugar. Porque ao invés de você fazer o básico bem feito, você fica aí atrás de uma bala de prata, de uma coleção especial, sendo que você não sabe combinar nada. Vou falar uma coisa para vocês, vai doer, mas é verdade. E eu não quero que você se ofenda, mas eu quero que você reflita. A maioria das pessoas que eu vejo por aí não tem nem gosto. As combinações são ridículas, são cafonas, são bregas. Não é porque as pessoas estão falando para você, nossa, que bonitinho. Não é porque as pessoas estão falando isso que é verdade. Você precisa ter senso crítico, e isso leva tempo. Todo mundo foi sem noção em algum momento do seu próprio negócio. Eu mesmo, vai lá olhar. Olha aqui no meu Instagram da Divino Arranjo, rola bastante o feed e vai ver as minhas primeiras mesas postas. Lá para 2013, 2014, vai lá ver. Mas hoje você é demais. Sim, mas passaram-se mais de 10 anos. Eu fui entendendo como é que funciona, eu fui melhorando a cada processo.
Eu fui querendo melhorar. E eu fui acertando aos poucos, mas errando muito mais, mas nunca parei. E muitas de vocês que já estão no mercado do artesanato há muito tempo, estão completamente fechadas em si mesmas, achando que vocês sabem alguma coisa, vocês não sabem nada, porque se vocês soubessem alguma coisa, vocês não estavam aqui numa aula gratuita para ouvir as verdades que eu tenho para te falar. E que tomara que você, nesse ano, acorde. Porque se em 10 anos que você está no artesanato você não saiu do lugar, a culpa é sua. Que não quer aprender. Que quando a gente fala uma coisa para você, você leva para o lado pessoal. E aí você fica chateada e vai atrás de outra pessoa que está falando uma coisa que você quer ouvir, que é uma mentira. Então entende uma coisa. Tira essa postura de que já sabe tudo e senta para aprender. E eu não estou falando aprender comigo apenas, aprender com o mercado. Faz um levantamento das suas coleções. Vê se vendeu. Faz uma avaliação sua. Porque tem mercado. Tem mercado, gente. Agora, tem mercado para todo mundo? Não. Não tem mercado para gente incompetente, não tem mercado para gente cafona, não tem mercado para gente medíocre, não tem mercado para quem não sabe atender, não tem mercado para quem não sabe vender, não tem mercado para quem não tem gosto. É um conjunto. E você não aprende isso de um dia para o outro. Você aprende isso errando e buscando acertar. Todo dia. Você vai mais errar do que acertar. Mas quando você acerta, minha filha, você vai longe. A vida dos negócios não é de acerto em acerto. É de erro em erro. E cada erro tem que forjar em você, né, um coração completamente voltado para dar certo. Os erros têm que ser os erros devem ser os seus professores. E não você se melindrar porque você errou, achar alguém para botar a culpa e desistir como é o de praxe que você faz. Porque se tem uma coisa que você sabe fazer é desistir. Você já desistiu de tudo, inclusive da sua saúde, que tá um lixo e você não faz nada. E lá na frente você vai botar a culpa em alguém. Entendeu? Então presta atenção, eu não tô aqui para te humilhar, eu não tô aqui para te deixar triste, eu tô aqui para você acordar. Tá na hora de você acordar. Tá na hora de você parar de brincar, parar de ficar com esse papo furado de que eu só joguei meu dinheiro fora. Porque você tá jogando seu dinheiro fora há muito tempo. E a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, que não estuda, que não aplica, que não vai para cima, que é uma pessoa que só sabe reclamar e desistir. A culpa é sua. A culpa é sua que você vem, paga um curso, paga uma aula, alguma coisa e não põe em prática. A culpa é sua que você errou e ao invés de pegar aquilo que você errou e aprender com aquilo e ir lá e tentar acertar, você desistiu. Então hoje eu tô aqui para falar do básico bem feito. O básico bem feito é o que vai fazer você vender o ano inteiro, independente de coleção de Páscoa, Natal, Dia das Mães, seja o que for. Porque eu conheço gente que só é artesã, só é empreendedora no Natal e no Dia das Mães. O resto do ano ela é uma pessoa falida. Por quê? Porque você não precisa fazer força para vender no Natal e você não precisa fazer força para vender no Dia das Mães. São as duas épocas mais extraordinárias e qualquer pessoa vende. Se você botar um menino na porta de casa para vender brigadeiro nessa época, vai vender. Se você qualquer coisa que você botar para vender nessa época, vai vender, porque a época ela se vende sozinha. Então, você não é extraordinária porque você só vende nessa época. Se você só vende nessa época, você só é incompetente mesmo. Porque até uma criança vende nessa época. Entendeu?
A sacada é vender o ano inteiro. Agora, para vender o ano inteiro, não tem pílula mágica, não tem a grande coleção. Tem conhecimento, tem você buscar entender a necessidade do teu cliente. Tem você buscar fazer tua carteira de clientes e fazer teu nome, mesmo que seja no seu bairro, no seu condomínio, mesmo que seja no seu município, na sua igreja. Fala para mim, quantas pessoas te conhecem no seu bairro? Como artesã, como uma empreendedora da mesa posta? Quantas pessoas te conhecem na tua igreja como empreendedora da mesa posta? Quantas pessoas te conhecem aí no seu município como empreendedora da mesa posta? Se as pessoas não te conhecem nesses lugares, você não é ninguém. Como é que você quer vender na internet? Então, faz o básico bem feito. E o básico bem feito não é fazer a coleção mais extraordinária que estão te mostrando. O básico bem feito é fazer coleções básicas, que são produtos de entrada. O que é um produto de entrada? Um produto de entrada é um produto básico que a pessoa bate o olho e ela fala, puxa, eu preciso disso porque eu não tenho nada. Eu preciso do básico. Do básico. Quando você vai comprar enxoval para noiva, por exemplo, você vai montar um enxoval para noiva e vai começar a comprar as coisas de cozinha. A noiva não compra primeiro um faqueiro de prata. Ela vai comprar um conjunto de garfo e faca simples, que é o básico. Quando você vai montar uma primeira mesa posta, você não vai comprar aquela mesa posta temática arrebatadora. Você vai comprar uma mesa posta básica para o seu dia a dia. Vocês estão errando porque vocês estão mirando alto. Só que vocês não são ninguém ainda, ninguém conhece vocês. E outra, vocês não têm gosto, vocês ainda não têm aprimoramento de entender o que é bonito, o que é feio. Ah, Valéria, você está ofendendo. Não, eu estou vendo. Porque eu vejo gente que já está há muito tempo, que a hora que eu olho aquela combinação, né? Se eu não tivesse fazendo musculação, eu fazia um xixizinho na calcinha, assim, sabe? Dá um escape. Sabe assim? De susto. Porque a coisa é feia. Quem aqui tá tendo escape quando tosse? Ou quando dá risada? Conta a verdade pra mim, hein? A mulherada aí 50 a mais tá podendo dar risada? Ou tá tendo escape de urina né? Você sabe do que eu tô falando, sabe? Papo de menopausa pra lá. Eu não tenho escape, graças a Deus. Mas eu já tive. Quando eu comecei, eu já me tratei, hein? Tá? Já tive. Foi rápido. Mas eu já acendi a luzinha e já fui atrás. Então, presta atenção. Vamos fazer o básico bem feito? Conta pra mim. Você tem uma coleção básica do dia a dia, bonita, para oferecer para as clientes que estão chegando? Uma coleção que você vai vender o ano inteiro? Tem? Conta aqui para mim se você tem. Ó, amiga que tem escape, me acompanha no Valesca D'Angelo Oficial, porque eu vou, né, para quem é do meu protocolo 50+, vai entrar um conjunto de exercícios para períneo, tá? Um conjunto de exercícios para períneo. Você não precisa investir nada, você vai fazer, eu vou ensinar você a 5 minutos de exercício por dia. Vai acabar com o escape, tá bom? Acaba de vez e melhora inclusive a libido, tá bom? Vai lá, se você não é do protocolo, entra no protocolo, ele vai entrar o mês de março no protocolo. 5 minutos de exercício de períneo, vai resolver o seu problema de escape para sempre e vai melhorar inclusive a sua libido, tá bom? Não se faz laser para diminuir escape sem antes ter feito exercício de períneo. A gente não pula etapa. Para que você vai submeter o seu períneo a um procedimento invasivo, dolorido e caro
sendo que com 5 minutos de exercício durante um mês, você pode acabar com o escape. Entendeu? É sobre isso, né? Mas cada um investe aonde quer. Pensem. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o básico bem feito. Tá? Eu não vou... Não é curso de pompoarismo, tá? Vocês não vão sair daqui, de lá, né, querendo nhanhar loucamente. O objetivo é só fazer o seu períneo voltar a ter, né, estabilidade, voltar a contrair. Para isso, tem outras professoras no mercado que vendem coisas específicas com o objetivo erótico. No meu caso, você vai ver que vai melhorar, mas eu não vou entrar em assuntos eróticos, tá? Não é a minha área. Olha lá, eu tô com incontinência urinária severa. A gente vai falar de incontinência urinária depois lá. Tá? Mas não vamos falar de coisas extremamente sexualizadas, porque não é a minha área. Eu não sou especialista e não quero entrar nisso. Vamos deixar, quem sabe, ensinar as coisas além, né, para quem tem interesse. Vocês sabem de quem eu estou falando, das profissionais que tem no mercado aí, é com vocês. Tá bom? Senão a gente não sai dessa aula hoje. Mas se você quiser saber, vai lá no meu Instagram, Valesca D'Angelo Oficial. Como eu estou dando aula toda semana lá, incontinência urinária é uma das aulas que está no na nossa lista de aulas para 2026. Tá? Essa semana é sobre água. Vai assistir que é importante. Bom, dito tudo isso... Ah, deixa eu falar uma coisa. Ó. Se você está me assistindo do YouTube, do canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu canal do YouTube Valesca D'Angelo Oficial, porque eu tenho um canal de YouTube do Valesca, da parte da saúde da mulher. E eu tenho um Instagram, Valesca D'Angelo Oficial, também que só trata da área de saúde da mulher. Então, aqui embaixo da descrição eu vou deixar os dois links. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, aqui na Divino Arranjo, você já pode me seguir lá nos outros canais, porque é só lá que eu falo realmente da saúde da mulher, tá bom? Vamos lá? Você precisa criar uma coleção básica. Como que eu crio uma coleção básica? Indo no básico. O que uma pessoa que não tem mesa aposta nenhuma precisa na sua mesa? Ela precisa, sim, de uma estampa extraordinariamente linda e maravilhosa? Responde aqui para mim. Uma pessoa que não tem nada de mesa aposta ou que tem muito pouco de mesa aposta, o que essa pessoa precisa na mesa aposta? Ela precisa de algo extremamente cheio de flores, super colorido, ou ela precisa de algo básico? Escreve aqui para mim. Eu quero fazer um desafio com você aqui de mesa aposta. Topa? Fala pra mim se você topa. Porque se você falar que topa, eu te conto. E aí a gente vai... Você faz esse desafio comigo. Ó. Você vai sair no seu bairro. Ou no seu condomínio. Ou na sua igreja. No seu bairro, no seu condomínio, na sua igreja. Ou na empresa onde você trabalha. Escolhe um lugar. E você vai perguntar para as primeiras 10 mulheres que você encontrar. Não pode ser gente que você conhece. São pessoas que você não conhece ou pessoas que você não tem intimidade. 10 pessoas que você não conhece e não tem intimidade. Você vai perguntar para elas, você vai se apresentar. Você vai falar, oi, tudo bem, eu me chamo... Vou dar um exemplo, tá? Eu vi a Sandra Aparo entrar aqui, que é minha aluna. Vou dar um exemplo. Oi, tudo bem? Eu sou a Sandra. Oi, tudo bem? Eu sou a Valesca. E eu gostaria de saber se você conhece mesa aposta. Primeira coisa. Se a pessoa disser não,
Pronto, ponto para você. Se a pessoa disser conheço, você vai falar que bom. E me conta, você pratica mesa aposta? A pessoa pode dizer que conhece, mas se ela não pratica, ela não conhece. Então, se ela falar, eu conheço, mas não pratico, ponto para você de novo. E se a pessoa falar assim, eu tenho o hábito de pôr as coisas na mesa assim arrumadinho de vez em quando. Se a pessoa falar isso para você, você fala, nossa, que legal. E você já tem algum kit de mesa aposta para o dia a dia? Faz essa pergunta e você vai ver a mágica acontecendo. A maioria, gente, não conhece mesa aposta, se diz que conhece, não pratica, porque não conhece de verdade, e se diz que de vez em quando põe mesa, não tem absolutamente nenhum utensílio para mesa aposta, a não ser aquela toalha surrada que ela usa há anos, que muitas vezes está feia, é de plástico, é bizarra. Então presta atenção, as pessoas simplesmente não têm o básico, porque não conhecem. Mesmo as que acham que conhecem, elas não conhecem. Porque a mesa aposta, ela é uma experiência emocional. Se ela não entender que aquilo é uma experiência emocional, que vai fazer bem para ela, vai gerar autoestima nela, vai fazer bem para a família dela, vai gerar autoestima nos filhos, vai gerar sentimento de segurança. Se ela não entender que mesa aposta é algo que tem princípios e valores, que mesa aposta vai mexer com princípios e valores dentro da casa dela, dentro do relacionamento dela com os filhos e com o marido, que ela vai se sentir diferente e que ela merece esse momento entre ela mesma, ela e Deus, ela e os filhos, ela e o marido e a família, se ela não entender isso, ela não tem nada. Você não consegue vender para uma pessoa que não entendeu isso. E você não começa vendendo a coleção Top Master. Você começa vendendo o básico. E o básico tem que estar envolvido dentro dessas perguntas. Você tem que ser a resposta dessas perguntas. Você tem que ser para ela a portadora dessas informações que são básicas. Sabe o que está acontecendo? Você está querendo vender para as pessoas algo bonito, sem contexto nenhum, e a pessoa diz que é caro, porque ela não entende que isso é importante para ela. Ela não entende o impacto que isso vai gerar na família dela. Ela não entende porque ela não tem ideia qual é o fundamento disso. E você está queimando todas essas etapas, querendo ser a estrela da vez, de um dia para o outro. Isso a gente constrói. A gente constrói, gente. E você não constrói nada de um dia para o outro, de um mês para o outro. E você não constrói nada pulando etapas. Nesse caminho, você consegue entender a necessidade individual de cada um. Nesse caminho, você começa a prever quem é cliente, quem não é, e aí você começa a acertar melhor as suas narrativas para quem você quer vender. Nesse contexto, você consegue ter experiências que vão lapidar como você vai abordar, como você vai mostrar, como você vai vender, como você vai cobrar. O que acontece é que a maioria quer queimar todas essas etapas e chegar lá no final com o dinheiro no bolso. E esse dinheiro no bolso, ele tem uma trajetória bonita de ser vivida, intensa de ser criada, mas é impossível de ser pulada. E tem gente vendendo para vocês a ideia de que vocês vão conseguir isso em 2, 3 meses. E é mentira. Você constrói isso numa vida. Um negócio é uma vida. Não estou falando que você vai demorar 6 anos para fazer isso. Mas se você não começar nunca, nunca você vai ter. Eu comecei lá em 2012. Eu vendi muito, gente. Se eu falar para vocês o valor em dinheiro de quanto eu vendi, você vai ficar horrorizada.
Porque isso mudou minha vida, eu vendi muito mesmo. Mas eu comecei fazendo o básico bem feito. E eu fui fazer algo extraordinário quando eu já tinha uma carteira de básico bem feito enorme. Então, enquanto você não tiver minimamente essa base bem feita, não tem por que você ficar querendo aí, né, arrasar no Natal e na Páscoa, sendo que qualquer pessoa vende Natal e Páscoa, mas ninguém vive só de Natal e Páscoa. Eu posso botar a estampa linda na tua mão, não vai vender. Porque você não tem isso, você precisa construir. Isso no mundo dos negócios chama-se branding. Você não criou o seu. Você não criou a história, você não criou o contexto, você não viveu isso. Não é nem criar, você não viveu isso. E porque você não vive, você não consegue passar, você não consegue viver, você não consegue vender. Tá com pressa o tempo todo. Hoje eu tô aqui para dizer para você parar de ter pressa. Tô aqui para falar para você, ó, tem uma coisa que é muito importante, que é a sua saúde. Tá cuidando? Porque gente doente não vende nada. Segunda coisa, vender é um processo. Primeiro, você faz o básico bem feito. Eu não vou repetir tudo o que eu falei até agora. Você já, né, vai ficar gravado aqui hoje, né, até um certo horário. Assiste de novo, anota, porque foi bem importante. Bota uma meta alcançável. Não interessa que alguém está ganhando 10 mil, 20 mil. Bota uma meta alcançável para você. 500 reais, 1.000. Para você alcançar, para depois você aumentar a meta. Aí você vai ver que aumentar a meta vai aumentar a sua necessidade de comunicar melhor com as pessoas. Mas foca primeiro no básico. Esse é o básico bem feito. É o básico bem feito, tá? Quem aqui entendeu? Porque agora a gente vai passar para a parte prática e eu vou dar exemplos de coleções básicas. São exemplos. Se você quiser ir atrás dessas estampas para criar coleções semelhantes, fique à vontade. Porém, são exemplos e aí cabe você entender o que é o básico bem feito para suas clientes, conversar com as suas clientes, fazer testes e aí criar a sua coleção do ano todo básica para os seus clientes, tá? A amiga está perguntando quanto tempo de curso. O curso, ele tem uma duração média de 1 ano. Porém, a gente tem um acesso estendido para 2 anos para quem fizer matrícula ainda esse ano, tá bom? Sem custo extra. Chama, como eu falei, dentro do meu Instagram tem um link de WhatsApp. Clica lá, pede curso, a minha equipe vai te mostrar. O curso é extraordinário. O curso é para a vida, extraordinário. Tem tudo que você precisa e bem mais até. Vamos lá, então? Vou te mostrar e lembrando, essas estampas, elas são ideias. Não são, você não deve simplesmente querer fazer igual só porque eu tô te mostrando, porque não necessariamente elas são as melhores, mas elas são ideias de opções básicas, tá? O básico do básico, tá? Básico do básico. Básico do básico. Um tricoline, uma sarja lisa para americano, uma estampadinha para guardanapo. Básico do básico. Combinou com a minha roupa. Tá, ó. Porta-guardanapo off-white. Aqui, ó. Esse aqui é mais rosé, ó. Ó que lindo. Básico do básico. Pessoa que não tem nada, vai comprar um negócio super temático? Não vai, né, gente? Ó. Básico do básico. Pouquinho mais ousado, ó.
Dá para você fazer versões diferentes, né? Dá para você fazer capa de suplá desse, guardanapo, né? Ó. Aqui eu tava com um mais clarinho. Tá? Básico do básico. Vamos para uma versão um pouco mais ousada, mas ainda básica. Tá? Um pouco mais ousada, mas ainda básica. Ó. Sarja listrada. Gente, listra é o hype do momento desse ano, tá? Listra, guardanapo, né? Então, sarja para americano. Um guardanapo liso para... um tricoline liso para guardanapo. E aí, olha só. Porta-guardanapo monocromático ou porta-guardanapo um pouquinho mais ousado. Básico do básico. Vende fácil. Vende fácil, tá? Ó. Se você for esperta, você ainda vende os dois porta-guardanapos. Ok? Ó. Para você que é minha aluna Divino Arranjo, Mais Amor Tecido tem esses tecidos, tá? Tem desconto para aluna lá. E se você não é aluna, vai lá, que esses tecidos estão lá. Esse aqui é tricoline, sarja, tá? Sarja semi-impermeável. Tá bom? Básico do básico. Olha um básico com um toque a mais. Um básico com um toque a mais. Olha o básico com um toque a mais. Gente, básico do básico. Listra, xadrez, ó, olha o básico do básico. Uma coleção linda, básica, perfeita. Perfeita. Não é? Não tem nome, não tem, né, não tem nada, ó. Básico do básico. Imagina quanta coisa dá para sair daqui. Ó. Olha quanta coisa. Então é o básico do básico. Tô te dando ideias. Tá? Vamos para uma mesma linha com um pouquinho mais de cor, que continua sendo básico. Ó. Continua sendo básico. Porque tem gente que gosta de cor, né? Ó. Ô, gente, olha isso. Sarja semi-impermeável listra, guardanapo liso. Isso aqui é básico do básico, tá? Olha só, vamos dar uma ampliada. Básico do básico. Listra, um xadrezinho liso. Vamos dar uma ampliada. Tá entendendo? Isso é básico, gente. Tá? Então aqui, só aqui a gente tem dois kits que podem ser desmembrados em inúmeras possibilidades do básico. Então quem tá assistindo e é minha aluna, lá na Mais Amor Tecido tem a maioria desses tecidos e você tem desconto de aluna lá. É só olhar na nossa lista de fornecedores secreta. Lá vai ter, inclusive, outros fornecedores de tecido. E lá também vai ter o cupom de desconto para você usar na Mais Amor Tecido ou em outros dos nossos colaboradores e fornecedores. Se você não é aluna, você pode ir lá no Instagram da Mais Amor Tecido e procurar, porque a maioria desses tecidos tem lá.
E são tecidos extraordinariamente lindos, porque eles são Fernando Maluí, porque realmente são tecidos de excelente qualidade. E se você vai fazer o básico bem feito, faça o básico bem feito com tecido bom. Porque para você fazer um básico que gere nas pessoas desejo de continuar com você, o processo todo, mesmo simples, tem que ser marcante. E não tem como você marcar o coração de uma cliente vendendo tecido que a hora que ela lavar vai ficar manchado, vai ficar deformado, vai desbotar, vai ficar com cara de que passou no trator, né? Tá? Então, lá você vai encontrar essas opções e vai poder criar a sua coleção anual. Você pode mudar essa coleção no decorrer do ano, acrescentar um item, tirar um item, mas para as coleções básicas é muito importante você ver a possibilidade de reposição ou de trocas, né, específicas, né, para os próximos anos. Mas precisa ter. Esse tipo de coleção você vende o ano todo. Para quem? Para as pessoas que estão chegando agora, para os clientes que você ainda não conquistou, para as pessoas que não sabem nada sobre mesa posta, como um produto de entrada para elas terem experiência, para não impactar, para não chocar. Muitas vezes você vai querer vender aquela super coleção para uma pessoa que vai negar de comprar de você porque ela não se sente preparada para sentar naquela mesa maravilhosa, porque ela não tem prato que combina, porque ela não tem taça que combina, porque ela não tem todos os utensílios. Gente, não precisa de nada para sentar numa mesa básica dessa. A pessoa pode sentar com essa mesa posta muito básica, com o que ela tem na casa dela e desejar dar um próximo passo com você. E aí sim entram as coleções temáticas. Fala para mim se você entendeu. E fala para mim se essa aula fez sentido para você. Comenta aqui embaixo, porque eu vou amar ler que a aula de hoje foi especialmente feita para te ajudar e você realmente abraçou isso e vai a partir de agora parar de ter pressa, voltar ao básico bem feito e trilhar uma jornada de sucesso pessoal, de sucesso emocional e financeiro. Porque tudo isso acontece simultaneamente, porém dentro de uma jornada. Dentro de uma jornada. Eu estou convidando você para uma jornada. Não estou convidando você para ficar rica amanhã, porque isso é uma mentira. Conta aqui para mim, eu quero saber. Ó, finalizando aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa aula VIP. Dia 19 de fevereiro, tô querendo dar uma aula VIP. É uma aula VIP de coleção Páscoa e Dia das Mães. Essa aula VIP Páscoa e Dia das Mães, eu vou mostrar para você, né, a sugestão de uma coleção híbrida para você vender Páscoa e Dia das Mães juntas. E aí você não precisa se matar, você vai fazer um negócio só e já vai emplacar as duas vendas. Com material para você baixar, né? São 2 horas de aulas no detalhe para você poder vender. Essa aula vai ficar gravada para você, você pode assistir quantas vezes você quiser. O valor dessa aula é R$129, você pode dividir em 10 ou 12 de R$12, mais ou menos. Mas eu só vou dar essa aula se tiver pelo menos 50 pessoas. E para isso, você precisa clicar no meu link no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, lá no link do meu WhatsApp, e escrever aula, que a minha equipe vai te chamar, vai te enviar a reserva de aula para você poder participar, tá bom? Então, se você tiver esse interesse, faça isso quanto antes, tá? E nos próximos dias eu vou avaliar se vai valer a pena ou não.
tá bom? Eu vou deixar no canal do YouTube o link do meu WhatsApp. À noite vai ter reprise lá no meu canal do YouTube dessa aula. Então lá no meu canal do YouTube eu vou deixar o link do WhatsApp, que lá eu consigo fixar. Aqui você precisa clicar no meu link da bio, tá bom? Bom, dito isso, amanhã eu vou dar uma aula lá no meu Instagram, Valesca D'Angelo Oficial, uma aula sobre saúde da mulher, e nós vamos falar de água. A água que você está bebendo pode ser que não esteja te fazendo bem. Se é que você bebe água, né? Se é que você bebe água. A aula VIP fica ativa por 3 meses, tá? A amiga tá perguntando aqui. Então, quando você compra uma aula VIP, você fica com ela durante 3 meses, que é o tempo de você fazer toda a coleção e vender. Até você terminar o seu protocolo de venda, ela vai ficar com você. Então, olha só, você que é uma mulher 40 a mais, você precisa de cuidados especiais, mesmo até que você não tenha sintomas nenhum de pré-menopausa, né? Mesmo que você não tenha sintomas, que você acredita que não tem sintomas do climatério. Se você começar a tratar o seu corpo agora, provavelmente você vai ter uma entrada na menopausa muito suave. Mas se você deixar a coisa explodir, depois é um pouco mais trabalhoso, mas a gente também dá jeito. Então lá no meu Instagram, Valesca D'Angelo Oficial, eu vou falar sobre água, mas já tem várias aulas lá e você pode assistir. Essas aulas vão ajudar muito a você a melhorar o seu corpo, desinflamar, a melhorar todo o seu metabolismo que está aí lento como uma tartaruga, por conta não só dos seus hormônios, mas por conta dos muitos hábitos que você veio, né, executando durante anos, achando que estava tudo bem, que era o certo, e agora aí está colhendo dos frutos disso, com dores articulares, dor de cabeça, obesidade, pré-diabetes, hipertensão, porque um dia a conta chega, gente. Um dia a conta chega. E já está chegando para muita gente, as pessoas não estão se dando conta. A amiga está dizendo, se as mulheres não beberem água vão morrer. Não é bem assim, né, amiga? Mas eu vou explicar tudo sobre água e pasme, eu não vou falar sobre a quantidade de água que você tem que beber antes de falar para você que tipo de água você tem que beber. Porque beber qualquer tipo de água também não vai te fazer bem. Mas isso você só vai saber na aula, tá? Tem gente que não tá bebendo muita água e tá vivendo melhor até do que quem tá bebendo. Por que será? Mas eu vou explicar isso amanhã. Olha lá, estou pagando o preço da falta de água. A gente vai falar disso amanhã e eu espero você lá, tá bom? Ó, se você tiver alguma pergunta, manda no meu direct que eu vou responder, minha equipe vai responder. E lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, no link da minha bio tem um link de WhatsApp. Clica lá e escreve lá, aula VIP, que aí eu vou te colocar numa lista. Se a gente bater 50 pessoas, né? A gente vai fazer a aula, senão eu não vou fazer a aula não. Porque eu tô dedicada a um outro trabalho também, que tem sido uma bênção para mim e tem ajudado milhares de mulheres também, tá? Combinado? Combinadíssimo. Ó, espero vocês na aula amanhã. Amo demais vocês. Simone, tô te esperando lá na aula para você entender, tá? E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam abençoar a vida de outras mulheres, levando a mesa posta para casa delas da forma correta. Um super beijo.